E aí, já estamos ao vivo? Acho que sim. Então, vamos falar hoje aqui sobre o homem perverso na história brasileira. Tivemos diversos homens perversos, né, na história do mundo, na história do Brasil. Mas nós vamos falar de um específico que remete aí à época do Brasil colonial. A gente está falando de uma época onde havia ali a reforma religiosa que estava sacudindo toda a Europa. Um período em que estava havendo as grandes navegações, né, o descobrimento das Américas, a colonização do continente americano. E lá na França nós temos um camarada perverso. O nome desse camarada perverso era o Nicolas Durand Villagagnon. E esse Villagagnon, ele era um soldado, participou de diversas guerras, diversos conflitos, porém ele não teve o prestígio que ele queria. E aí você já sabe como é que é. Olha, eu vejo assim, quando você vê alguém muito perverso, alguém que tem poder e usa o poder para a perversidade, para fazer o mal das pessoas, para perseguir pessoas, é porque essa pessoa ela carrega dentro de si muita frustração. Esse é o caso do Nicolas Villagagnon. E esse camarada ele vai acabar fazendo uma desgraça no Brasil. Fica comigo até o final que você vai entender. O que aconteceu? Ele, pelo pelo baixo prestígio que ele possuía, ele queria muito ter prestígio, ele queria se destacar na França, ele nunca havia se destacado, apesar de ter participado de diversos conflitos, porque naquela época era comum, né? Alguém que participou de diversas campanhas militares desfrutar de um certo prestígio, mas ele não tinha, ele bolou um plano. E o plano dele, dentro do contexto do protestantismo e também dentro do contexto das grandes navegações, foi o seguinte: a França não tem território. Ah, eu tenho uma ideia. Vamos organizar uma expedição para o Brasil em busca de um território. Um pequeno território que vai servir, né, de interposto comercial aí para a própria França. Mas para isso ele tinha que convencer, né, os líderes da França. Então o plano dele era instalar aqui no Brasil uma colônia francesa para facilitar o contrabando do pau-brasil, pau-brasil que eles utilizavam para extrair uma espécie de tinta. Ele era católico, mas ele tinha bastante simpatia com a fé reformada, porém o Villagagnon ele era um católico. Eu até participei de uma live com o pastor Joselito Rezende, deixei bem claro isso lá. O pastor Joselito me perguntou a respeito do Villagagnon. Ele era o quê? Era protestante? Não, ele era católico mesmo. Mas ele tinha uma simpatia, né, pelos protestantes. E o que vai acontecer? Ele tinha um amigo chamado Gaspar de Coligny, e esse Gaspar de Coligny ele tinha uma certa influência, né, junto às autoridades. E Villagagnon conseguiu convencer o Gaspar, que por sua vez foi em busca da obtenção de recursos para que houvesse essa expedição para o Brasil. Em 1555, então, o Nicolas Durand Villagagnon vai chegar com sua expedição aqui no Brasil, mais especificamente na Baía de Guanabara, né? E eles vão desembarcar em uma ilha ali da Baía de Guanabara chamada Ilha de Sergipe. Lembra um pouco o nome do nosso estado, o estado de Sergipe. Hoje essa ilha não se chama mais Ilha de Sergipe, mas é a Ilha de Villagagnon, infelizmente em homenagem a esse cara que não merecia homenagem nenhuma. Era um satanás. E ali ele funda então um forte. É uma questão de defesa, né? Os fortes eram construídos para servir de defesa. E ele vai dar o nome desse forte de Coligny, que foi o cara que intercedeu junto às autoridades para que ele pudesse chegar aqui, né, no Brasil, mais especificamente na Baía de Guanabara. E ele vai chamar então aquele pedacinho ali da Baía de Guanabara de França Antártica. E quem foi que veio com ele? Bom, os homens que ele trouxe com ele, eu até falei sobre isso na live com o pastor Joselito Rezende, da Verbo da Vida, que os homens que ele trouxe não eram homens polidos, né? Não eram nada polidos. Na verdade, muitos desses homens, né, já haviam passado por cadeias, eram homens que tinham problemas,
eram homens que haviam sido sentenciados. Então, assim, eram homens aventureiros, né? E ele queria estabelecer uma colonização aqui, mas quando ele chegou, ele começou a ter problema, porque estes homens literalmente viram as Índias, e as Índias, vocês sabem que andavam ao natural, e né, um bando de homens viajando muito tempo no navio sem ver mulher. Os caras piraram o cabeção mesmo, começaram a se envolver com as Índias e, e há outros vícios, né? O vício do alcoolismo. E o Durand Vilagagnon, ele vai olhar e vai dizer, cara, foi uma péssima ideia. Essa colonização aqui, eu acho que ela não vai dar certo, não. E aí, ele vai então solicitar ao grande reformador João Calvino, da Reforma Suíça. Na Reforma Suíça a gente teve ali, né? É a segunda onda protestante, é a segunda reforma. A primeira foi com Lutero. A primeira reforma, como eu falei na live, ela foi muito restrita, ela ficou restrita ali à região da Escandinávia. Agora a reforma suíça, primeiro foi com Ulrico Zwingli e depois com o Calvino, ela teve um maior impacto no mundo. Então essas pessoas, elas eram, né, dessa segunda reforma. E a quem ele vai solicitar ajuda? A quem é que o Vilagagnon vai solicitar ajuda? Justamente a João Calvino, que foi o líder, né, da segunda reforma protestante ali em Genebra. Porque na Suíça a gente teve o Zwingli em Zurique e tivemos também o Calvino em Genebra. Ele vai então solicitar ajuda de João Calvino por carta. Ele vai dizer, João Calvino, me mande aí uns protestantes para me ajudar na nova colonização da França Antártica. Ele vai solicitar, ele vai pedir ajuda. Olha que cara de pau. O cara pediu ajuda para depois promover uma verdadeira desgraça na vida desses que ele pediu para que viesse. João Calvino vai então organizar uma expedição, vai conversar com alguns homens, e foram 14 huguenotes, 14 protestantes calvinistas. Huguenotes é como os protestantes eram conhecidos lá na França. Eles vão entrar em uma embarcação e eles virão para o Brasil. Dentre esses 14, haviam 2 pastores indicados pelo próprio Lutero, que eram o Pierre Richier e o Guilherme Chartier. Estes 2 homens, por sinal, entrarão na história do Brasil, mais especificamente na história da Igreja Protestante Brasileira. Eles chegam no Brasil em 7 de março de 1556 e tiveram que desembarcar, tirar as coisas do navio, né, tal, enfim. Quando eles se acomodaram, foi no dia 10 de março. E disseram, bom, finalmente nós nos acomodamos, já encontramos nosso lugarzinho para ficar. Estavam muito empolgados, eles tinham a esperança de viver aqui a liberdade religiosa, até porque eles vinham de um contexto, né, de conflito religioso lá na França, entre católicos e protestantes. E eles vieram na promessa de que teriam liberdade religiosa. Foi isso que foi prometido pelo Vilagagnon, que é um grande canalha, um homem muito perverso. E porque ele é perverso, fique até o final que eu vou dizer para você o que foi que esse homem perverso fez. Então tá lá, os 14 inocentes, incluindo o Pierre Richier, né, o Guilherme Chartier, e em 10 de março, eles vão, do mesmo ano, 1556, ou seja, alguns dias depois, né, chegar no dia 7, 8, 9, dia 10, eles vão realizar o primeiro culto. E não foi o primeiro culto apenas do Brasil, é o primeiro culto do Brasil, mas também é o primeiro culto das Américas. Então esse é um grande fato histórico que vai entrar para os anais da história do mundo e não apenas do Brasil. Em 21 de março, eles vão realizar a primeira ceia. E aqui é onde vai começar todos os problemas desses 14 huguenotes, desses 14
calvinistas protestantes aqui no Brasil. De que problema é que eu estou falando? De que dificuldades é que eu estou falando? De dificuldades em relação ao Nicolás Durán Vilagagnon. Satanás vai se apossar do coração deste homem maléfico e miserável. Nesta ceia, o Vilagagnon não gostou da representação do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Ele era um católico. E ele provavelmente nunca havia presenciado uma ceia protestante. Para piorar toda a situação, estava presente também ali o Jean de Cointac. Jean de Cointac era um teólogo católico que vai encher a cabeça de Vilagagnon e vai dizer que é isso aí, isso não é ceia do Senhor nada, para ser ceia tem que ser tudo diferente, essa ceia está muito simples. E o Vilagagnon, depois daquela ceia, vai procurar os pastores e vai dizer, olha, essa ceia está errada, está tudo errado. E aqui, na minha Bahia, vocês têm que fazer diferente. A Baía de Guanabara, mais especificamente a ilha de Serigi, não vai tolerar esse tipo de ceia. Então ele começou a interferir na vida religiosa, coisa que ele havia prometido que não faria. Mas ele começou a fazer, ele estava interferindo na ceia. Ele estava dizendo que não aceitaria a ceia ser feita daquela maneira que os huguenotes estavam fazendo. Porque ele achava que aquela ceia era simples demais. De tal forma que o coração dele foi ficando cada vez mais duro, os conflitos foram aumentando. É claro que estes pastores huguenotes, eles não vão recuar, vão continuar realizando a ceia do mesmo jeito, realizando os cerimoniais do mesmo jeito, nos modos protestantes. E Vilagagnon, ele sabia que eles eram protestantes, poxa. Para que foi chamar os coitados para vir para cá? Mas ele foi, homem perverso. E Satanás foi tomando o coração desse homem de tal forma que os conflitos foram aumentando aos poucos, gradativamente, e o coração dele foi se endurecendo, a raiva dele foi aumentando, e aí, dizem alguns que ele começou a receber cartas de uma família católica que odiava huguenotes, que morava lá na França. E ele escrevia, olha só, Vilagagnon, cuidado aí com esses huguenotes que você levou, eles são a praga protestante, você está louco porque você levou. E ao que parece, o Vilagagnon começou a se arrepender de ter levado ele. Então o coração dele foi ficando cada vez mais endurecido, principalmente depois das supostas cartas da família Guise, vindas diretamente lá da França. E aí o Vilagagnon vai finalmente acusar eles de serem hereges. Vocês são hereges! Então nessa altura do campeonato, ele começou a subir o tom e já acusou. Vocês são hereges. E heresia, naquela época, era considerada um crime. Então ele chamou os coitados, prometendo liberdade religiosa. Os coitados chegaram, Satanás tomou o coração dele e agora ele está acusando esses huguenotes de serem criminosos. O que acontece? Os huguenotes começam a ficar com medo, saem da ilha de Serigi, atravessam, vão para outro pedacinho ali da Baía de Guanabara, passam a conviver com alguns índios, na região, dizem que na região dos índios do famoso cacique Cunhambebe, eu acho que vocês já ouviram falar, tem a ver com a Confederação dos Tamoios ali e tal. Tiveram uma boa convivência com os indígenas, mas eles percebem que o ódio de Vilagagnon aumentou de tal forma que eles correm risco de morte. E eles começam a planejar uma fuga. Rapaz, vamos voltar, é melhor a gente voltar antes que aconteça algo pior com nossas vidas. E um certo dia, eles observam que havia ali, no porto, um navio que ia justamente para a Europa. Eles queriam voltar para a França, que era o navio Jacques. E eles pedem, então, para voltarem para a França nesse navio. Inicialmente, todos eles sobem no navio
E quando começa a sair da Baía de Guanabara, acontece um problema. Eita! Começa a vir um problema. O coração dele já estava ficando leve. Poxa, nos livramos, né, do Vilagagnon, daquele Satanás. Mas aí começa a vir um problema no navio. Alguém diz assim, olha só, se nós seguirmos com essa quantidade de pessoas, porque o navio já era velho, já era surrado, começou a ver o que lá embaixo, lá no convés? Começou a entrar água. E a água começou a molhar o mantimento, os alimentos. Naquela época, gente, as viagens eram muito longas, eram demoradas. E você necessitava de levar os mantimentos, porque senão você morria de fome no caminho. A viagem ela era embarcações a vela, não havia motor, não era remo, ninguém ficava remando, não. Era a vela. Que a vela é aquele pano que é erguido e vai sendo guiado pelo movimento do vento. Né? Então depende muito da força do vento, da movimentação do vento. E o que acontece? Diante desse problema, não é? O comandante chega para todos que estão ali a bordo e diz assim, gente, não vai dar para todo mundo ir. Nós precisaremos que alguns voluntários desçam, pelo menos 5 pessoas. Quem é que pode se prontificar a descer? E nós temos aí 5 homens que serão importantíssimos para a nossa história aqui, a história desse homem perverso, que é o Jean de Bordeaux, o Jean de Bordeaux. Gente, eu não sei falar muito não francês. Tá? O Marthe Vernet, o Pierre Bourdon, o André Lafont e o Jack Le Ballet. Então, estes 5 homens vão se prontificar a descer. Não, tudo bem, a gente desce, não tem nenhum problema não. Coitados. Se eles soubessem o que ia acontecer, eles não teriam feito isso. Então eles descem e o navio segue. Os outros que ficaram no navio conseguiram então fugir do pior que estava para vir desse homem perverso. Mas esses cinco coitados ficaram. E inocentemente eles decidem voltar, né, para a ilha de Serigi e conversar novamente com o Vilagagnon, explicar a eles o que aconteceu. E quando eles chegam lá, esperando compreensão por parte de Vilagagnon, imagine, cara, se ele ia ter compreensão, né? Um homem que já estava com a cabeça, né, cheia. O que aconteceu? O Vilagagnon, ele vai olhar para eles e vai dizer assim, vocês, quando ele escuta a história, ele vai dizer, vocês são traidores. Vocês 5 provavelmente votaram para nos espionar. Vocês querem nos entregar para alguém, por isso que os outros fugiram e vocês voltaram para nos espionar. Você tem que lembrar que eles já haviam saído há um certo tempo da ilha de Serigi. Eles fugiram, ficaram ali pela região e depois é que eles vão entrar nesse navio. Então eles demoraram um tempo para voltar. E o Vilagagnon, ele vai acusar eles de quê? De traição. Vocês querem nos espionar, vocês são bandidos. E o que vai acontecer? Ele vai prender estes 5 homens e na cadeia, certo dia, ele vai chegar e vai dizer assim, olha só, vocês têm que responder esse questionário. Né? Um papel com muitas perguntas. Perguntas capciosas, porque no fundo Vilagagnon já sabia que eles eram protestantes, já sabia das ideias deles. Então eram perguntas de teor teológico, com o objetivo de incriminá-los, e ele vai dar 12 horas para responder. Vocês têm 12 horas para responder esse questionário aí. E ele queria que eles respondessem o questionário em 12 horas justamente para incriminá-los. Aqueles homens eram bastante inteligentes, não tinha internet para consultar nada, não tinha dicionário bíblico, não tinha nada, só tinha uma Bíblia para responder. E eles vão elaborar um documento muito bacana, muito profundo, que ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, porque foi escrito na cadeia ali na Baía de Guanabara.
E sem contar, né? Não tinha também nenhum livro teológico. Hoje a gente tem tanto recurso e tem tanta preguiça que a gente tem, mas aqueles homens eram estudados. Quando você pega o conteúdo dessa confissão de fé, e eu vou gravar um outro vídeo depois para falar sobre essa confissão de fé, você percebe que é um documento de grande profundidade. Então nós temos que tomar vergonha nas nossas caras, com tanto recurso tecnológico, a gente fica com preguiça. A gente tem preguiça até de assistir um vídeo longo. O nome disso é safadeza, né? Temos que tomar vergonha nas nossas caras. Então veja só, eles elaboram essa confissão de fé, que tem 17 parágrafos, e aí Villegagnon pega aquele documento, olha, homem perverso, maligno, com Satanás no coração, e diz: vocês são criminosos. Vocês são criminosos. Ele entregou, gente, aquele questionário para que eles falassem a crença deles, para que pudesse ser acusado mesmo. Villegagnon, no fundo, queria matar aqueles homens. Essa é a verdade. Ele vai acusar eles formalmente de heresia, e como ele que mandava no pedaço, esses homens serão condenados à morte. Serão levados, né, para próximo às águas ali da Baía de Guanabara, e serão desnucados, né, serão estrangulados, e em seguida terão seus corpos jogados. Mas atenção, eram 5 homens. Quantos foram estrangulados? 3. A saber, Jean de Bourdelle, Martí Verneuil e Pierre Bourdon. Apenas esses 3. Por que é? Aí vem a questão. Por que é que os outros 2, André Lafon e Jacques Labelet, não foram mortos? Bom, em relação a isso, as informações assim são bem obscuras, mas a maioria dos historiadores concordam que o Jacques Labelet, eu estou dizendo, cara, a língua francesa não é brincadeira não. Jacques Labelet, é isso aí. Jacques Labelet, ballet. Ballet. Jacques Labelet, ele teria fugido, teria escapado. Fugiu da morte, porque era isso que estava aguardando aqueles homens. Então, Jacques Labelet fugiu, e dizem alguns historiadores que depois ele será encontrado pelos missionários jesuítas, será preso, será morto. Não existe uma confirmação disso, mas alguns historiadores dizem que foi assim que ele morreu, na mão de católicos portugueses erradicados no Brasil. Já o André Lafon, a história é bem curiosa. Dizem que ele teria recebido orientação na cadeia. Rapaz, ó, cuidado, vocês vão morrer. Aí dizem que ele falou assim: olha, eu não assinei nada não. Quem assinou esse documento aí, dessa confissão de fé de Guanabara, foi o Jean de Bourdelle. E realmente o Jean de Bourdelle foi o responsável, né, por ter elaborado, juntamente com os outros, esse documento. Mas dizem que o André Lafon ele deu para trás, e o Villegagnon ele era um cara vaidoso, gostava de andar bem vestido, e ele teria dito o seguinte: olha, bom, porque o André Lafon, gente, ele era um alfaiate, ele fazia roupas, inclusive teria feito algumas roupas para o Villegagnon, e Villegagnon falou: não, eu não preciso desse cara, deixa esse cara vivo para ficar fazendo roupa para mim. Certo? Então um fugiu e o André Lafon ficou vivo, mas os outros, infelizmente, foram covardemente assassinados, tiveram seus corpos lançados na Baía de Guanabara. Foram acusados formalmente de heresia e foram condenados à morte. E isso aconteceu em 9 de fevereiro de 1558. Sobre o que é que fala o conteúdo? Aí cabe um outro vídeo com mais calma. Se você gostou desse conteúdo aqui, por que eu gravei esse conteúdo? Porque na live que eu fiz com o pastor Joselito Rezende, eu falei por alto, eu falei por cima, eu falei sem detalhes. E aqui eu estou estreitando a coisa, porque aqui eu tenho mais tempo
Por exemplo, agora eu falei somente sobre a Baía de Guanabara. Ali eu falei sobre muitos assuntos, sobre muita coisa, sobre muitos períodos da história, um diferentes do outro. Então aqui eu estou procurando esmiuçar o assunto para que você possa imergir, mergulhar com mais detalhe nessas histórias que são importantes para a compreensão da nossa fé. Uma coisa eu adianto, a confissão da Guanabara é uma confissão belíssima e que nós estaremos estudando, se você quiser que eu faça isso. Eu posso trazer esse conteúdo para você. E aí, você quer que eu faça isso? Se você quer que eu faça isso, você precisa deixar o coração e compartilha aí com os teus contatos, certo? Eu garanto uma coisa, você vai se aprofundar nessas histórias. A gente vai estreitando, a gente vai esmiuçando o assunto. Beijo no seu coração e um excelente fim de semana.